Cuidado paliativo realmente é muito difícil na pediatria, porque os pais às vezes, sempre querem aquela gestação, programam a esperada daquela criança, e aquela criança bem amada, desejada, a família inteira, e aí me aparece uma doença grave, né? Então a família toda tem dificuldade em lidar com isso. Não estou dizendo que o cuidado paliativo vai entrar e nós vamos resolver o problema, não. Sim. É ajudar a passar por isso, sabe? Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem sempre com muita expertise e credibilidade e informações para as nossas noites, né? Hoje vamos tocar em um assunto delicado, mas absolutamente necessário. Vamos falar sobre vida, sobre dignidade, sobre cuidado. Para isso, recebemos aqui doutora Kaline Daisy, ela que é pediatra intensivista, especialista em cuidados paliativos. Kaline, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui mais uma vez. Obrigada, Paula. Eu estou muito feliz de poder estar aqui de novo, né, para a gente falar desse tema que toca no coração das pessoas, Com né? certeza. Então, eu agradeço a oportunidade e o privilégio, né, de poder estar aqui e estar falando o que eu faço, informando as pessoas, né? Cada vez mais a gente vê que o cuidado paliativo, ele veio para ficar, assim. Hoje a gente tem o entendimento que as pessoas não precisam sofrer tanto, digamos assim, que as pessoas têm direito de escolha, autonomia. Então, o cuidado paliativo, ele é isso, ele é empatia, cuidado, amor, e a gente precisa desmistificar, Com certeza. entender que ele veio para melhorar. Com certeza. Para começarmos, né, doutor, o nosso bate-papo, existe um silêncio quase palpável nos consultórios, né, sobretudo quando a expressão é cuidados paliativos. Muitas pessoas e até mesmo profissionais da saúde associam isso, né, a não há mais nada o que fazer, é o fim da linha, ou desistir do paciente, né? O que são de fato os cuidados paliativos e por que esse estigma ainda é tão forte, tão predominante? É que assim, sabe, Paula, durante muito tempo, o médico, ele foi ensinado de que ele vem aparecer na sua vida para curar, para resolver o seu problema. Então, a gente vai ao médico para um remédio, eu quero que o senhor me cura. A partir do momento que eu tenho uma doença onde ela não é tratável com um remédio, onde eu não vou resolver e curar, nós médicos mesmo, a equipe, o profissional de saúde no contexto todo, ele tem dificuldade de falar sobre isso. Assim, olha, eu faço um diagnóstico de uma doença rara, complexa, por exemplo, já começa todo mundo meio que sair de cena. Porque é difícil lidar com isso, porque as pessoas não gostam de falar de morte. Morte é um tabu. Sim. Então, o especialista, você pensa comigo, a gente faz um diagnóstico oncológico, por exemplo, que é o que mais se é falado quando a gente fala de cuidado paliativo. Ah, eu fiz o diagnóstico de um câncer. O que a gente espera? A cura, certo? Então, eu começo a tratar com um oncologista, certo? Com a equipe toda, fazer o processo, às vezes cirurgia, às vezes não, e eu estou em busca da cura. Contudo, algumas doenças têm uma evolução natural, assim, um desfecho desfavorável. Então, eu evoluo para não a cura. E muitas vezes o médico tem dificuldade De aceitar. a evolução natural da doença, que a morte faz parte do processo de nós como pessoas vivas. Independente se eu tenho uma patologia ou não, vamos morrer, certo? Com certeza. Então, o que hoje eu tento falar com a minha equipe e com as pessoas que trabalham próxima de mim, principalmente com os residentes, com a formação? Que o cuidado paliativo, ele não tem que entrar quando eu estou numa evolução desfavorável. O cuidado paliativo, ele é um especialista, ele é uma equipe, na verdade, que vai ajudar o paciente a passar por um processo difícil, por exemplo. Então, eu escuto
uma frase que eu não gosto muito de ouvir, toda vez que eu escuto, parece que dói na minha alma, assim. Ai, fulano foi paliativado. Que desespero que me dá. Porque quando fala assim, foi paliativado, dá a impressão de que, olha, eu tracei Tá no fim da linha. Você tá morrendo. E aí é a hora que eles acham que vão encaminhar meu paciente para o cuidado paliativo, ou seja, não vai morrer comigo, vai morrer na mão de outro. Na mão de outro, assim. Então, o que eu quero que os colegas e que os profissionais em gerais, não digo só médico, eu falo enfermeiro, psicólogo, assistente social, o físio, o nutri, que acompanhem esse processo, que entendam que a partir do momento que eu faço um diagnóstico difícil, o cuidado paliativo tem que entrar em cena para tomada de decisão. Porque às vezes, vou dar um exemplo muito como um adulto, assim, tem lá um senhor de 80 anos que faz um diagnóstico de um câncer extremamente agressivo. Sim. Ele tem que ter o direito de compartilhar das decisões, porque eu já sei que a chance de cura dele é, sei lá, X% em 3 anos. Se eu fizer ou não fizer uma cirurgia que pode mutilar o meu paciente, esse prognóstico não vai mudar. Então, ele não tem direito de participar da decisão de talvez não fazer esse procedimento? Você entende? O especialista não, ele traça uma meta. Eu quero que o senhor faça isso, isso e isso e acabou. Pronto, está aqui o seu plano de tratamento. Vamos conversar sobre esse tratamento, entendeu? Eu acho que é abrir a cabeça diante de tratamentos difíceis, sabe? Aí puxando para aquilo que é o que eu faço, que é a pediatria, né? Que o cuidado paliativo tem um pouco mais de dificuldade, né, Paula? Porque muita gente me fala assim, fazer lá no idoso, já viveu a vida inteira, né? As pessoas pensam diferente. O cuidado paliativo realmente é muito difícil na pediatria, porque os pais às vezes não, né? Sempre querem aquela gestação, programam a esperada daquela criança, e aquela criança vem amada, desejada, a família inteira, e aí me aparece uma doença grave, né? Então a família toda tem dificuldade em lidar com isso. Não estou dizendo que o cuidado paliativo vai entrar e nós vamos resolver o problema, não. Sim. É ajudar a passar por isso, sabe? Então o especialista, ele tem dificuldade em nos referenciar o paciente, sabe? A gente vê isso na prática todo dia. Ele espera para chamar o cuidado paliativo quando o paciente está no fim de vida, e aí nessa hora, qual é o vínculo que eu vou criar com esse doente? Então, eu quero entrar na história da vida do paciente lá no diagnóstico, entendeu? Eu quero que conhecer o paciente, olha, agora fizemos o diagnóstico, o dia a dia meu da pediatria, né? Fizemos um diagnóstico de uma síndrome genética, síndrome de Down, super comum. O paciente que tem Down, ele morre cedo? Não, a gente sabe que muitos, hoje a expectativa de vida ultrapassa os 40, 50 anos, desde que não tenha cardiopatia congênita. Então, esse paciente, ele precisa fazer um segmento com cuidado paliativo. Por quê? Porque essa doença limita a vida, tem dificuldades na escola, a rotina da família vai mudar. Então é aí que entra o cuidado paliativo, é fazer parte desse processo junto com um especialista, trabalhar junto com um geneticista, junto com um cardiologista, junto com um oncologista, independente da patologia. Então eu queria que os colegas entendessem e começassem a entender que o cuidado paliativo não é somente no fim de vida. Claro que quando entra o fim de vida, a gente acaba sendo o mais importante, digamos assim, né? Porque ali para manejo de sintoma, que morrer nem sempre é fechar o olho e apagou, né? Tem todo um processo. Né, da morte aí. Eu falo assim que o foco, né, do cuidado paliativo não é a doença, é a pessoa, né? Isso, muda-se o foco, né? Você tira o foco da doença que está ali, existe, ela vai continuar existindo, e foca na qualidade de vida e bem-estar do paciente. Hoje mesmo eu tive uma história interessante, né? Eu estava conversando com um colega hoje cedo no trabalho, e aí a gente estava conversando com o especialista antes de ir ter uma conversa com a mãe, porque nós estávamos planejando o cuidado, porque é um paciente que não está respondendo às terapêuticas, então a gente estava conversando para ir falar com a mãe. Aí eu virei para o colega e falei, e o pai? Aí ele olhou para mim e falou, não conheço o pai.
Aí eu falei assim, não, mas agora a gente vai ter que repensar alguma coisa junto com o serviço social. Quem são as pessoas importantes do contexto dessa família? Sim. Se eu tivesse chegado lá atrás, talvez eu já conhecesse Por que o que pai. demora tanto para encaminhar para o médico paliativo? Porque Porque a gente vê uma morosidade muito grande, né? Os especialistas têm dificuldade de encaminhar o paciente para o eu cuidado acho que é paliativo. exatamente isso, Paula. Está mudando. Porque, ó, eu tenho 15 anos de formado. Na minha faculdade, eu não tive nenhuma menção sobre cuidado paliativo ser uma disciplina, digamos assim. A gente via que tinha pessoas, que isso é muito de pessoa, que tinha mais facilidade em lidar com situações difíceis do que outras. Sim, sim. A gente sempre soube que tinha umas pessoas que têm essa visão mais pro ser pessoa, né? Isso é de perfil, a gente super entende. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser paliativista, mas agora isso tornou, graças a Deus, né? Eu acho que estou bem feliz com a evolução. As pessoas têm se cobrado mais. O que aconteceu com o cenário da medicina? Com o avanço tecnológico, a gente vê que os pacientes não morrem mais fácil. Então, as pessoas vão vivendo com muita comorbidade. Eu sei bem disso por conta da NEO, assim, a neonatologia, né? Bebezinhos que nasciam menos de 30 semanas, assim, há 15 anos atrás, a chance de sobreviver era pequena. Hoje, a idade gestacional caiu muito, 28 semanas é tranquilo, a grande maioria das UTIs ele vai sobreviver. Mas sobreviver como? Normalmente com alguma sequela, com algum déficit. Esses pacientes, eles vão precisar de um acompanhamento multidisciplinar. Então, a gente começou a entender que é um paciente muito complexo, e então ele precisa mais de uma equipe multidisciplinar, Com certeza. que é esse atendimento que o cuidado paliativo quer trazer. Não é à toa que dentro do curso de medicina, nós temos 3 anos que o cuidado paliativo passou a ser uma disciplina. Não era antes. Não era, não. Você acha que o maior receio do médico de encaminhar é a sensação de estar entregando os pontos, Sim, Kaline? eu tenho certeza, eu não tenho dúvida de que é isso. Porque nós, principalmente os mais antigos, né, os colegas que já têm mais tempo de formado, da minha geração mesmo, dá a impressão de que eu vou encaminhar para o cuidado paliativo significa que eu estou desistindo do meu paciente, que ele não é mais meu, assim. Mas por isso que a gente bate na tecla de que a gente tem que encaminhar mais cedo. A analogia do documento que saiu na revista no JAMA alguns anos atrás, fantástica, de que o cuidado paliativo ele tem que ser o guarda-chuva. O que seria isso? Você pensa uma tempestade, você sair nela na chuva, você vai molhar tudo. Se você tiver um guarda-chuva, melhor, né? Não quer dizer que você não vai se molhar. Sim. E que hora que é melhor oferecer o guarda-chuva? Antes da chuva começar ou lá depois que você já está todo encharcado? Com certeza é antes da chuva começar. Sem dúvidas. Então, o cuidado paliativo ele tem que entrar ali, no diagnóstico da doença difícil. Então, a gente reforça cada vez mais para os colegas. E aí, ainda tem uma coisa do cuidado paliativo, tá dentro do câncer, assim, né? Mas existe muita doença crônica que ninguém pensa, principalmente as doenças cardíacas. Eu digo pelo adulto, né? Às vezes está lá aquele senhorzinho lá, 60, 70 anos, com uma doença cardíaca grave. Operar vai resolver o problema dele? Não. Mas então por que vocês vão operar? Sabe, umas coisas assim que a gente fala, é mesmo. Por quê? Pra quê? Exatamente. E na pediatria, isso é um ponto super interessante. Sim. As crianças que nascem com cardiopatias congênitas, eu falo que, por exemplo, a neonatologia é uma coisa que pouco se discute, mas e que muito tem que se... Cuidado paliativo tem muito para oferecer na neonatologia. Eu faço o diagnóstico hoje com o avanço da medicina, a gente vê dentro da barriga que a criança tem um monte de anormalidades. E aí você senta e vê, olha, esse coração não é corrigível. Que é possível a gente conseguir planejar isso antes, né? E se não é corrigível, essa mãe tem que saber, ainda antes de corrigir, que a correção não vai curar. Você entendeu? Mas o que normalmente às vezes é passado para a família? Não, vai nascer, tem que fazer uma cirurgia no coração. Aí a mãe mentaliza ali assim, olha, vai nascer, ele tem que fazer uma cirurgia no coração, ele vai operar e vai ficar tudo bem. Não. Vai operar
para dar um conforto e tem todo um processo pela frente. Uhum. Transplante, por exemplo. Eu digo sempre que as pessoas mentalizam, vai transplantar, eu vou curar. O transplante, ele é uma nova doença. Fazer um transplante vai exigir que eu vou continuar tomando remédios para o resto da minha vida. O transplante vai me dar uma qualidade de vida dependendo do que eu tenho. Entendeu? Um exemplo, ele tem uma insuficiência renal. Na pediatria, que isso acontece muito. Aí ele faz diálise. Sim. Aí, tô na fila do transplante. O que eu vejo muito com a nefro, assim, né? E quando lá depois que o paciente transplanta, aí que ele lembra de chamar um cuidado paliativo. Não, essa família, ela tinha que saber, entender que a doença, ela não é... o transplante, ele vem em um novo contexto. Então, eu falo que isso cabe a nós, a equipe, com certeza, a ser mais sinceros com as famílias. É que isso é complicado também, né? Porque às vezes informação demais deixa a pessoa assusta, né, assustado. Então a gente precisa, não é tudo de uma vez. Você tem que ir criando uma história São com doses essa homeopáticas e acho que é um preparo que vocês fazem também com essa família. É né? aí que entra da gente começar... A expertise do médico paliativo. Começar ali, logo no diagnóstico. Não, eu vou agora, eu já vou passar vocês. E como que... E aí eu acho que muitos... colegas especialistas ficam na dúvida, e como que eu faço isso? Então é para isso que eu tô aqui, entendeu? Para tentar ajudar nesse sentido, sabe? Olha, fez um diagnóstico, você tem que dizer para a família que você vai encaminhar para um colega que vai ajudar em todo esse processo, como a doença é uma doença grave, é uma doença que pode ter inúmeras dificuldades no caminho, ela tem X% de cura ou não, e que o cuidado paliativo vai andar junto, não é que eu vou abandonar o especialista, entendeu? Então a gente fala muito isso, porque deveria ser o melhor cenário, né? Mas ainda não é uma realidade. Com certeza. Alguns lugares do Brasil isso tem funcionado de um jeito muito legal, assim, por exemplo, na genética, né? Doenças genéticas graves, assim, síndromes em geral, raras. Esses pacientes, eles passam dentro do ambulatório da genética junto com cuidado paliativo numa mesma equipe, para fazer planejamento de cuidado, porque dependendo, por exemplo, de cultura, é um indígena. Eu faço um diagnóstico de uma síndrome genética no indígena, por exemplo. Aí eu falo, vamos resolver o problema da alta e pronto, acabou, sabe? Não, a gente tem que tentar fazer com que aquele paciente não sofra, aquela família compreenda o que está acontecendo e vamos traçar um plano. Porque às vezes fazer procedimento, eu digo muito isso, traqueostomia, gastrostomia, vai resolver ou não vai resolver? Entendeu? Porque eu só por fazer é simples, vou lá e faço, dou alta da UTI, por exemplo, que é o que às vezes a gente discute, né? Interna o paciente na UTI, está em insuficiência respiratória, ele tem uma doença crônica. Bom, eu traqueostomizo, eu resolvo o meu problema. Mas e aí depois? Ele vai para a aldeia de tráqueo? Não vai. Não vai. Gente, é complexo, né? O assunto vai ficando cada vez mais difícil conforme a gente vai entrando, né? Aline, o Brasil é um país imenso, de uma diversidade cultural e religiosa gigantesca. Como que essas barreiras culturais afetam a aceitação dos cuidados paliativos? Você falou sobretudo dos indígenas. Eu trabalhei com indígenas, sou assistente social, trabalhei muito tempo com essa realidade. Sei das barreiras culturais, né? Muitas situações até nos indignam, mas a gente tem que compreender devido à cultura, né, e os costumes dos indígenas. Como que você enxerga essas barreiras culturais, né? Como que elas afetam a aceitação dos cuidados paliativos? Afeta bastante, né? Eu até já falei algumas vezes para algumas pessoas que eu conheço que a pós-graduação que eu fiz, o módulo de espiritualidade, ele é o último, porque eu acho que se for o primeiro, metade da turma... Desiste, aborta a missão. Sim, é isso. Sim. Porque quando a gente está falando de espiritualidade, aí nem entra no contexto da religiosidade, a gente está falando de uma coisa muito minha, assim, né? Pessoal, interpessoal. Isso. E eu já escutei muito de colegas, mas se fosse meu filho. Mas não é seu filho. É o filho daquela família, é o filho daquela pessoa que vive naquele contexto. E a gente tem que fazer o que é melhor para aquele paciente naquele contexto. Com certeza. Então, assim,
falando aí do índio, né, que é muito frequente no nosso estado, aqui na nossa realidade, eu sempre falo assim para as pessoas próximas, eu tinha muita dificuldade, eu, Kaline, né, muita dificuldade assim em lidar com certos rituais, assim, que as crianças vinham às vezes com alguma lesão de pele, porque tinha tido um ritual na aldeia, com a forma como que eles lidam com deficiências, né? Então eu internava um paciente assim, eu já tinha aquela dificuldade de me relacionar principalmente com os pais ali, que pouco entendem a nossa língua, então gera um bloqueio, né? E aí eu fui trabalhando isso da forma que quem é meu paciente é a criança. Então eu tenho que fazer o melhor para a criança. E o melhor para a criança, às vezes, é acolher o pai e a mãe nas diferenças deles. Então, abrir a nossa cabeça para a realidade deles é uma coisa importante. Então, entender, por exemplo, que talvez fazer alguma coisa não faz parte mais do âmbito, eu imagino eu, como cristã, se eu nunca mais puder entrar numa igreja, por exemplo, o quanto que isso seria ruim para mim. Então, talvez para eles, fazer um procedimento, nunca mais poder participar da comunidade deles de aldeia. Você imagina o sofrimento que é. É acolher o que é importante para eles. É a cultura deles. Então, o que eu sempre digo? Primeira coisa, a gente tem que entender. Abrir a cabeça, tentar saber quem consegue compreender, qual é a forma de compreender, achar um tradutor, desenhar. Eu me lembro uns anos atrás que eu tive um paciente extremamente grave na UTI, não tinha muita coisa do ponto de vista da terapia intensiva para fazer, e a mãe não entendia nada do que eu falava, nem eu o que ela falava. Um dia eu cheguei lá e pedi para a mãe que eu ia rezar lá, e depois a criança estava cheia de terço lá, que a mãe conseguiu, porque ela não sabia nem o que era, mas viu que era uma coisa importante para mim e que eu estava tentando fazer alguma coisa pela filha dela. Então, o nome disso é empatia, né, gente? É tentar fazer com que a pessoa entenda também que a gente quer o melhor para o doente, né? Com certeza. Nesse exato momento, a gente tem uma criança internada em uma das UTIs que eu trabalho, que tem uma malformação cerebral extremamente grave e que está incapacitando de comer, né? Aí eu penso comigo, se eu colocar um dispositivo nessa criança, no caso, eu colocar uma sonda, né? Ele vai poder voltar para a aldeia? Então, eu preciso entender. Se ele não puder voltar para a aldeia, eu preciso explicar isso para os pais. E que, então, ele vai ficar sem o dispositivo, porque eu pôr o dispositivo não vai mudar o desfecho. Eu não vou resolver a malformação que tem na cabeça. Então, que talvez ele possa viver na aldeia 2, 3 meses e depois a evolução natural da doença. Exato. Ou eu faço um dispositivo do que ser abandonado aqui, pela família, né? Ou faço um dispositivo aqui, a família não volta mais nunca para a aldeia e vai ficar ali no cenário, sabe? Meu Deus. Então a gente precisa entender e saber que cada caso é um. E a gente tem que individualizar as condições, né, de cada família. Com certeza, né? Kaline, vamos tocar num ponto agora que talvez seja o mais sensível, né, de todos, né? As crianças. Como falar sobre a morte? Seja de um ente querido ou da própria criança em caso de cuidados paliativos pediátricos, né? Como lidar? Porque eu trabalhei 12 anos dentro do âmbito hospitalar e não tinha nada que me desestabilizava mais do que ver uma criança em estado grave, ter que dar uma notícia para os pais, ou até mesmo ver uma criança ali ter que dar notícia, situação inversa. Então, assim, mexe muito com a gente, né? Como falar sobre morte? A primeira coisa você precisa entender que quando eu falo criança, eu falo de várias faixas etárias. Sim. Então, eu tenho ali o bebê que não vai compreender o que eu vou falar, não tem noção de vida, morte. Aí eu tenho a criança pré-escolar, que a gente chama ali 3 a 5 anos, que já entende um pouquinho, de um jeito lúdico, que entende Sim. que é um personagem, uma fada, um super-herói, que tem uma realidade ainda um pouco distorcida, digamos assim.
E eu começo a entender depois dos 7, 8 anos, quando eu tenho a idade escolar, isso varia um pouquinho de cada criança, né? Que eles conseguem entender o que é morte, o que é vida, nasceu, morreu, duração, quem é idoso, jovem, né? Então, dependendo da faixa etária, a gente tem uma forma de lidar. Aí entra a psicologia, né? Então, por isso que eu falo, quando o cuidado paliativo, ele é multi-interdisciplinar. Raramente eu vou conseguir fazer isso só eu, médica, sozinha, né? Eu vou precisar da ajuda da minha equipe para trabalhar sobre esse assunto. E eu ainda tenho os adolescentes, que eu falo que se tem uma coisa que é difícil para nós Demais. na pediatria, chama-se adolescência. Existe uma especialidade dentro da pediatria só para adolescência. O tanto que ela é complexa. A gente fala da síndrome da adolescência normal, que já é um diagnóstico por si só, né? Então você imagina um adolescente que vive ali numa complexidade toda e está lidando com uma finitude, por exemplo, com o fim de vida dele, ou de um irmão, ou de um familiar próximo. Por isso que, de novo, eu reforço, né, a importância do cuidado paliativo chegar cedo, para a hora que a gente for falar da morte, a gente já ter um elo traçado e porque isso diferencia de família para família. Sim. Eu penso a minha casa, né? Eu sou paliativista, intensivista, meu esposo também é médico, a gente fala de morte, de doença com uma naturalidade um pouco maior, assim, né? Mais frequente. E então os meus filhos entendem muito bem sobre morte, velório e tudo mais. Então talvez fosse mais tranquilo abordar o tema com eles. Agora, para uma família onde você não tem esse tipo de conversa, então talvez preparar de uma certa forma o cenário. Mas o que a literatura nos mostra? Que a criança precisa saber. A criança tem o direito de saber da doença dela, de uma forma lúdica às vezes. Por exemplo, uma criança de 4 anos, vou te dar aqui, ela é um pré-escolar. Interna tá lá que tem uma leucemia, uma grave. Ela tem que saber que tem um dodói, que machuca ela, que faz com que ela tenha que ficar no hospital, entendeu? Então, de alguma forma, a gente tem que abordar sobre dor, sobre a finitude. Fácil? Não é, Paula. Não estou dizendo para você que a gente tem a receita milagrosa. E que, dependendo do cenário familiar, essa abordagem muda bastante. Sim. Mas hoje mesmo, eu tive uma conversa com uma criança, até que eu falei um pouco antes, e ela tem 8 anos. E ela já falou para a equipe, ela já fez algumas vezes perguntas assim, eu vou morrer criança? E outras formas, assim, que ela já nos trouxe, né? Quando eu for morrer, me avisa. Então, olha ela dando sinais de que ela tem compreensão de que a morte, a finitude, ela existe, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar com isso. Eu até falo que, às vezes, as pessoas ao redor sofrem até mais para falar de morte do que a própria criança. Verdade. E, muitas vezes, os pais acabam ficando com medo de falar sobre e tem um luto pior, sabe? Então, a gente precisa falar. A morte precisa ser falada. A gente precisa falar sobre morte. Com certeza, Kaline. Então, cada vez mais eu trago isso aqui. Ai, Deus me livre, vai morrer. É o caminho natural, né? Para todos nós. Eu falo que todos nós, a partir do momento que nascemos, estamos condenados à morte. Sim. Ou é na juventude ou é na velhice, né? A gente espera que seja na velhice. Sim. Mas a única certeza que nós temos nessa vida é que a nossa passagem aqui, ela é temporária, ela não é uma passagem eterna, né? Sim. Kaline, muito bom conversar com você, receber você aqui mais uma vez no Dr. Cash, sempre muito esclarecedora as suas vindas aqui. É leve falar de cuidado paliativo com você, né? A gente tira aquele peso, né? A gente fala, nossa, cuidado paliativo, porque até a gente, para falar, tem um estigma muito grande. Sim. Mas é leve falar sobre isso com você. Obrigada, tá? Por ter tirado um tempo na sua agenda corrida, tumultuada, para vir aqui trazer informação de qualidade para quem nos acompanha. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigada. Vocês que nos acompanham aqui, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Eu espero vocês no próximo episódio aqui no Dr. Cash. Até lá!
Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.